Setembro. Vamos ver o que vem em setembro para vocês. Virgem, tive alguns problemas aí pessoais. Precisei me ausentar, mas estou de volta, meu bem, meu bem. Hypa eu, like'a eu, comenta você. Como é que vocês estão? Semana de eclipse, hein, ô Virgem? Falta alguns diazinhos já, né? Eu fiz leitura de eclipse para peixes, que é ter o oposto complementar no outro canal. Lá vou soltar para Virgem também, tá? Ainda hoje. Aqui Mercúrio e Saturno, conjunção trígono sextil. Entendimento de que as habilidades se desenvolvem com estudo e prática. É Mercúrio e Saturno. Mercúrio é as ideias, o intelecto, comunicação, racionalidade, como você processa o que você recebe do mundo. Saturno cobra estrutura, ordem, organização e traz até efeito, né? Então, feito é melhor que perfeito. Aqui em setembro, diz que você vai entender que o estudo e a prática são importantes para você aperfeiçoar suas habilidades aí também. Aqui diz que é momento de se isolar para conseguir se dedicar aos objetivos. Apenas os objetivos, hein? Não se distraia. Transmita seriedade e comprometimento ao expor as suas ideias, tanto no trabalho quanto nas relações. Interessante. Se você tá aqui porque você lida com Virgem, é só você inverter tudo o que eu disser aqui, porque eu vou falar com signo, tá? Vamos ver o que vem pra vocês. Deixa eu só pegar um oráculo aqui, Virgem. Leitura de previsão, né? Um pouquinho diferente, meu bem. Meu bem. O que vem pra Virgem? Setembro. Coletivo de Virgem. A bruxa branca seja luz. Conecte-se com as suas emoções. Parece que vocês estavam meio impacientes aqui. Teu emocional será teu guia, né? Liberte sua natureza selvagem. Anote mensagens intuitivas. Interessante. O espírito vulpino, confie seus talentos em tempos de mudança. É como se setembro, eu tenho uma coisa muito 880, tá? Tem uma energia de observação de touro aqui pra você, tá? Para alguns você tem touro forte no mapa, para outros tem um assédio energético aqui. Não é legal isso. Até porque é como se você sentisse, liberte sua natureza selvagem, né? Que essa pessoa tá meio que... talvez eu esteja falando com virginianos que são mais sensíveis no que tange ao mediúnico, né? Talvez você sinta que essa pessoa fica ali vigiando, tentando controlar. Às vezes touro tem essa coisa na sombra, né? Do controle. O próprio signo já sabe que lida com esse desafio, né? Aliás, Virgem também, Capricórnio também, os signos de terra geralmente estão ligados a essa questão do controle por conta da terra em si, do elemento terra, né? Prospera, mas tem um apego, resistência à mudança, então não é um ataque pessoal, tá? Todos nós temos luz e sombra. Mas essa atenção dessa pessoa aqui que você sente é como se ela impedisse de você trazer para fora um eu seu, ou viver da forma como você gostaria. Eu não tô falando de bagunça, mas se você quiser viver na bagunça, tá tudo bem também, não julgo ninguém. Aqui fala mais de você. Eu tô sentindo uma coisa de sufocamento em setembro. Você ser o que você quer ser, você instinto selvagem, né? Liberte sua natureza selvagem. Se você é touro e tá aqui na leitura de Virgem, talvez esteja falando com você, principalmente se você tiver um Saturno em Virgem, deixa eu ver, Urano em Virgem, né? Os signos de terra cair nesses planetas também complica muito. Eu teria que olhar teu mapa, porque é uma leitura coletiva. Depende muito de pessoa para pessoa. Então, aqui tem algo chamando vocês a uma transformação, ao mesmo tempo que há uma certa impaciência. Então, seja luz e conecte-se com as suas emoções. Talvez aqui vocês precisarão de uma habilidade maior para lidar com o que está à sua volta, né? Confie seus talentos em tempos de mudança. É como se Virgem ficasse com a sensação em setembro de que as pessoas não acompanham o seu ritmo, não estão acompanhando o seu ritmo, a sua ideia. Aqui tem muita perspicácia. A raposa, no baralho cigano, ela tem uma conotação, mas aqui é um oráculo, né? Então a raposa, ela é um animal também, eu vejo assim um animal
muito astuto, um animal que sabe em relação a se defender, por exemplo, de um predador, e ao mesmo tempo a hora certa de atacar, é instintivo, o lobo e a raposa. Olha que interessante, né? Por isso que eu falei, acho que de touro, porque tem essa ligação forte aqui. Eu tenho também câncer, peixe, escorpião, tem pessoas que são ligadas a Iemanjá aqui nessa leitura. É o que eu tô pegando até então. E é como se você tivesse que anotar mais o que... Anote mensagens intuitivas, não é nem só anotar, mas é você sentir, é você prestar atenção na tua intuição. Vocês estarão, até porque a gente também, esse eclipse, ele vai reverberar uns 6 meses aí, tá? E Netuno, peixes, né? Então muita coisa vai vir à superfície. E tem muita conexão com a Terra, com a Lua, com as fases aqui da Lua. Observe também as fases, como você... Principalmente para o feminino aí, se vocês quiserem fazer um trabalho bacana, tá? Com o sagrado feminino, eu vejo que até isso o pessoal fala muito básico hoje em dia, né? Anote seus estados emocionais e energéticos durante os períodos de lua. Faz um calendáriozinho para você, pessoal. Homem também pode trabalhar essa energia, porque somos yin e yang, né? Independente do gênero. Mas dá uma acompanhada nisso aqui, porque acho que tem pessoas aqui que são muito ligadas com a natureza. Vocês são, né? Se pegar o signo de Virgem e você colocar a pessoa para viver um estilo de vida totalmente deturpado, do qual é a natureza dessa pessoa, alimentação, sono, você adoece. Você adoece. Então, tanto eu tenho tinha, né, uma consulente, faz tempo que eu não falo com ela. Ela não pode comer nada industrializado. Isso é questão física, fisiológica, metabólica, de saúde. Ela tem que comer tudo natural, senão ela adoece. Então aqui pede também para você respeitar muito o seu corpo em setembro, tá? Muito o seu corpo. E essa questão da lua aqui, pode parecer misticismo para os mais céticos, mas isso aqui é muito real. Eu já fiz trabalho com... Quando você faz trabalho com o pessoal ligado às matas, o pessoal que é mais indígena, as parteiras, por exemplo, você começa a ver que todos nós, os seres humanos, nós estamos ligados à energia do planeta, né? E até os planetas que estão externos à Terra. Então, muito bonita essa energia. Agora, cuidado com a impaciência, tá? Como eu disse, você vai perceber que as pessoas não te acompanham, às vezes até no que você tem de visão, e é necessário você prestar atenção no seu emocional aqui, ser luz para não perder a paciência, para não estourar, ou ser radical demais, principalmente se você tem Virgem e Capricórnio forte no mapa, tá? Aquela coisa 880. Na esfera... Vou pegar esse deck aqui. Na esfera material, o que vem? Material, financeira, profissional, o que vem para Virgem? Setembro. 5 de paus. Meu Deus. Calma lá, não me abandona. 5 de paus, 2 de espadas. A carta do carro, ai que bom, né? Mas tudo se resolve. Parece que você, o Virgem, essa semana também de eclipse, essa leitura aqui é para setembro, mas parece que você anda com a sensação aí de que você perdeu a mão em algo. Na vida, você não sabe como fazer. Pode ser que eu esteja falando com pessoas, 8 de espadas, aqui é mais uma prisão mental. Pode ser que você tenha ficado muito tempo num ritmo de vida, num ciclo, numa situação que ela meio que travou você. Olha, carro com sol, que legal. Então, aqui no final, até o final do mês, tudo se resolve, né? Dá mais uma. 4 de paus, ó. Do 5 de paus você vai pro 4 de paus e 2 de copas. Bom, tem muitos conflitos aqui, sendo honesta, tá? No que tange a esfera material, profissional, financeira. É hora de colocar a casa em ordem. Aqui é como se você... Sabe quando você acende a luz do quarto e você enxerga a bagunça e começa a limpar? Peixe está por aqui também, que é teu posto complementar, né? Tenho Câncer e Leão. Existe um conflito aqui que pode estar ligado a um grupo, familiares, pessoas do teu convívio, que pode trazer meio que um medo, uma dúvida. E se você tem lua em Virgem,
Você vai entender que é uma espécie de pressão que você vai passar aqui, relacionada a um grupo, ela é importante para você, é super importante, porque talvez você adiou ter que se indispor com essas pessoas. E aí o carro vai empurrar você para você ter uma clareza. Eu vou te dar um exemplo. Do nada estoura uma confusão, porque 5 de paus às vezes fala de muita disputa, né? Conflito. E isso pode te deixar na dúvida se você volta, retorna para esse grupo, se você se... Posso estar falando até de trabalho, né? Ou família, vizinhança, se você se adequa, se você se adapta, ou se você segue adiante. Mas é como se tivesse pessoas do outro lado, ou pode ser pelo menos uma pessoa ao seu favor, porque tem esse 2 de copas, ajudando você a despertar e entender que você está no controle da situação. Aqui parece, o Virgem, eu vou clarificar esse 5 de paus, mas parece que querem escolher por você. 5 de paus, o enforcado. 10 de espadas. Peixes, né? Você tem que se sacrificar por nós, você tem que ficar até o fim aqui, esse é seu papel, você tem que nos ajudar, você tem que cumprir o que tiver que cumprir. Tem uma exploração aqui, né? Você desperta desse estado aqui de vítima, mas não que você esteja se fazendo de vítima. É que você se colocou nessa situação. Você vai entender que você se permitiu entrar nesse conflito aqui. E eu não vejo maldade, porque por isso conecte-se com as suas emoções. Você vai ter que ter muita paciência com você, ô Virgem, em setembro. Conecte-se com as suas emoções, a guardiã da água, porque talvez você se sentirá enganado aí, tá? Manipulado. Você se sentirá usado. Porque você teve... O enforcado, às vezes, traz muito essa coisa da inocência também, né? Na melhor das intenções, você quis ajudar, acolher, e a coisa sai do controle. 2 de espadas. Tem algo para alguns, tá? Não é para todos, que aconteceu de maio para cá. E tem ligação com a energia de peixes, câncer e leão, 8 de copas. Que foi gerado um bloqueio, um problema aqui para vocês. Foi armada uma situação aqui para você perder a... É por isso que eu falei que você tá com a sensação, você ficará com a sensação em setembro, ou você tá agora, né? Porque você retoma o controle, o carro com sol e 2 de copas. Eu vi muito Virgem com a sensação de que esqueceu algo, sabe? Eu não sei mais como viver, como fazer. Parece que você se esqueceu de quem você era. Fala desse enforcado com 5 de paus. 8 de espadas com a rainha de paus. E a lua. Bom, e rei de paus, tá? Tanto rei e rainha de paus são pessoas ligadas ao espiritual. Para alguns também tem um ego aqui, né? Para alguns eu posso estar falando tanto de magia, tá? Ataques espirituais com essa lua, alguma coisa que foi feita no oculto aqui. 2 pessoas acordaram algo, ó. 2 de ouros com cavaleiro de paus. Você já sabia, fazer alguma coisa para a Virgem é perda de tempo, né? O eremita com 9 de paus é um signo que se conecta na hora de que tem alguma coisa errada ali. E alguém tentou estagnar. O 8 de espadas, ele fala às vezes, 8 de espadas para mim é um arcano menor, mas ele é pesado. Eu não tenho o diabo aqui, mas pode falar também de amarração, de sabotagem. Aqui tentaram virar a tua vida, fazer alguma coisa, tá? Não é para todos, de maio para cá. Só que essa energia, ela por si só, tá se limpando aqui. 8, né? 8 de copas, 2 de espadas. Então, a partir já do mês de agosto, parece que vocês vieram notando uma mudança, uma melhora. Então, em setembro, você retoma aqui o controle até financeiro, tá? Pode ser que alguns estavam com alguns problemas financeiros aí. Pajem de paus, o sol. 8 de ouros, aqui é questão de trabalho para alguns. Trabalho, visibilidade, a forma como você se posiciona.
É assim, aquela falta de capacidade de fazer a vida acontecer que eu tenho, e eu vou lá, eu olho a vida de virgem e falo assim, ó, vou ferrar com essa pessoa aqui. Então, em setembro, volta uma estrutura para vocês, volta uma consciência, uma clareza. E para alguns, ou vocês vão, se é um trabalho pesado, vocês vão começar algo novo, para poder sair desse peso aqui, né? Se é familiar, se é uma coisa de dívida, também vocês colocando a casa em ordem, tá? 2 de copas. Aqui, infelizmente, não é para todos, mas em setembro, vocês perceberão que tem alguma espécie de parceria na sua vida, que se você não sair daí enquanto é tempo, olha, a torre com 2 de copas e o louco, vocês sairão sem nada. Se já não tiver sem nada. Aí, Amanda, gente, é uma leitura coletiva, não é para todo mundo, mas eu tenho que falar. É direto e reto, não tem, isso, aquilo, é bom você saber, né? Porque, assim, outra coisa, a gente precisa perceber quando a coisa é boa para nossa vida, um trabalho, uma relação, uma amizade, é os sinais ali. Cara, se você se aproxima de alguém, você pode até falar assim, mas eu não tenho mediunidade. Todo mundo tem. Mas se você se aproxima de alguém, você vai conviver com a pessoa e você começa a sentir um desconforto, tem alguma coisa estranha ali. Não é paranoia, né? Lógico. Mas aqui, ó, 2 de copas com a torre, alguém tá evitando aqui uma separação ou uma finalização que ela pode acontecer da pior maneira possível. A carta da torre com o louco é assim, vamos tirar essa pessoa daí pra ontem, porque ela não sai. Ela fica idealizando esse 2 de copas aqui. Eu nem tô falando de relacionamentos ainda, nós vamos olhar lá pro final, né? Mas aqui também talvez eu esteja falando de sociedade, familiares, pessoas que você acolhe, que você ajuda, que você já viveu isso aqui, meu bem. Tem gente que cai, se ergue sozinho e vai lá ajudar de novo e cai. Uma hora tem que aprender, né? O outro também tem que se esforçar. O outro também tem que fazer por ele. Entende? Principalmente se você é uma pessoa explorada aqui. Cuidado com isso, tá? Pois não adianta a gente se queixar do que a gente permite. O que tem no espiritual para eles em setembro? Para os virginianos, 7 de copas, com 5 de espadas. Meu Deus. Netuno, né? Eclipse em peixes. O efeito vem depois. Que o eclipse é dia 28. 3 de paus. 2 de copas. 8 de ouros com o diabo. Aqui existe esforço, ou pelo menos de uma ou mais, 2 pessoas ou mais, tentando controlar você, ter uma energia de obsessão, inveja, posse, controle, rainha de copas com o diabo, meu Deus. Aqui tem alguém que não tá legal não, tá? Eu não vou dizer que o que essa pessoa faz é por conta, né, aquela coisa, é culpa do diabo. Mas infelizmente o nosso estado vibracional, ele diz muito dos seres que estão à nossa volta. Por isso que é importante, você pode fazer 1000 limpezas, mas se você não cuidar do seu estado vibracional, e não é para ficar no medo, na paranoia, né? Mas tudo a gente repele. Eu observo alguns comportamentos, já dividi isso com você outras vezes, né? Eu tô na capital, e aqui é uma terra, São Paulo é uma terra complexa, assim, é uma terra que você trabalha, que você tem estabilidade, que é uma terra prática, mas é uma terra umbralina, querendo ou não, porque tudo acontece aqui, tudo mesmo, do pior ao melhor que você possa imaginar, né? E às vezes o estado das pessoas, quando eu vou para observar, eu preciso fazer alguma coisa, é sempre em lugares cheios. E é engraçado porque os jovens, eles têm uma vibração diferente, porque eles não sabem muita coisa, né? E isso para te dar o exemplo de estado vibracional, tá? E como eles estão naquela ideia de sonhos e de ideais, eles estão mais relaxados, mais tranquilos. Então, às vezes, você observa eles rindo, fazendo alguma besteira, alguma zoeira, assim, sei lá, shopping, metrô, praça, enfim. E imediatamente, quem tá mais denso naquele ambiente começa a olhar com certo incômodo, uma cara feia. Eu acho que isso, independente de São Paulo, né? Acontece em todo lugar. Mas eles continuam lá. E às vezes eles acabam migrando, vão embora. Então, existem estados nossos que repelem certos tipos de frequência de energia. Mas aqui tem alguém à sua volta que tem um obsessor, tá? Essa pessoa tem um obsessor.
E o comportamento da própria pessoa é que alimenta essa obsessão aqui. Câncer, Peixe, Escorpião e Capricórnio. Signos fortes, tá? Peixes aqui, a Lua com 4 de espadas. É uma pessoa muito ligada à inveja, à matéria, à posse, a posses, a controle, a status, a poder, a forma como é vista ou vista. E o bichão tá lá, só olhando, né? Assediando, alimentando, dando ideias. Há uns meses atrás, eu lembro que eu fiz uma leitura, não lembro para qual signo, que eu falei que tinha que tomar cuidado com a proximidade de um familiar que tinha processos complexos espirituais e que poderia afetar o mental, psicológico dessa pessoa. Então é importante buscar também uma avaliação médica, né? Não ficar só no misticismo, ficar mistificando a coisa. Mas o estado dessa pessoa não é legal, tem um assédio aqui. E ao mesmo tempo esse assédio, ele também vem para tentar seduzir você, para tentar travar você, colocar no medo. Importante, aqui a gente está falando do espiritual para setembro, importante você cuidar da sua proteção. Mas essa proteção não é só fazer banho. Não adianta fazer banho ou mesa, seja lá o que for, e continuar vibrando no medo, na escassez. Não adianta, gente. É como você... quem tem pet aí sabe, né? Você manda dar um banho, aquela tosa lá, fica bonitinho. Daqui a pouco chega, vai lá na lama, na terra, sei lá, fica tudo sujo de novo. Aqui fala de autorresponsabilidade. Consigo, entende? Porque tem certas companhias aqui, me fala até de familiares também assediando vocês. Aqui é como se não quisessem que você se movesse afetivamente, que você fosse feliz no amor, ou se você tem um relacionamento, uma tentativa de atrapalhar o seu relacionamento aqui, para você se afastar e ficar disponível para essa pessoa. Tem uma coisa de vingança, tá? Também esses 5 de espadas com 7 de copas. Uma pessoa iludida, uma pessoa que projeta rivalidade, disputas, conflitos aqui. Então, proteja seu relacionamento. Eu falei do 5 lá na parte anterior da leitura, saiu de novo o 5 de espadas. Então, não vai ser muito agradável emocionalmente, mentalmente falando para você em setembro, porque talvez você vivencie aqui uma clareza de que estavam sabotando a sua vida. Poxa, mas eu estava ajudando, me esforçando. Meu bem, é assim. As pessoas, elas agem conforme, não que eu esteja falando que isso é normal, né? Fala mais desse 7 de copas. Mas elas agem conforme, 5 de novo. 5 de copas. Aqui alguém quer usar uma espécie de abandono, luto, mágoa que tem de você para tentar te gerar um prejuízo. Essa pessoa pode ser até uma mãe para alguns, tá? Pessoas ligadas ao seu trabalho, o Papa com o Imperador, aqui pessoas ligadas à espiritualidade ou alguma situação de liderança na sua vida. É como se essas pessoas, elas tentassem desestabilizar você, e talvez você sinta a necessidade de ir embora, de abandonar. Cavaleiro de Copas. Aqui o espiritual ele vai trazer respostas para vocês, e o eclipse em peixes também vai falar da dissolução, Netuno, né? Da dissolução de fantasias, de projeções. Pode ser que você sinta um luto emocional tão forte aqui, e rápido ao mesmo tempo, porque do 5 de copas vocês vão para o 5 de espadas e cavaleiro de copas. Isso desperta em você a necessidade de buscar a sua felicidade. Você vai passar por alguma decepção. O que é essa decepção aqui? A lua com rei de ouros. Bom, não tem como também falar que vai ser a mesma coisa para todos, né? Touro, Virgem, Capricórnio, Peixes. Alguém quer tirar algo seu, alguém já vinha tirando. É uma sensação de que você estava construindo e alguém te sabotando. Até uma pessoa que você tem afeto, né? Que você se dedica, 2 de copas. E de repente você fala, poxa, eu estava aqui me dedicando, cavaleiro de copas com 8 de ouros, fazendo o meu melhor, ajudando a pessoa, e aqui a pessoa estava me traindo,
me enganando, me manipulando, fingindo, né? Agindo no oculto. E alguém que estava explorando vocês, ou que vem explorando vocês. Engraçado porque em outra vida, essa pessoa também já fez isso. Já fez isso. Já sabotou você. Teve até outras pessoas envolvidas aqui. É uma trama de segredos, né? 3 de paus. É um grupo, tá? Você tem uma missão com um grupo aí que... quando eu falo missão, não é missão de você ter que ficar aguentando karma, ou desaforo, ou porcaria dos outros, não, 4 de copas. Mas você vai perceber que também isso aqui já se cumpriu. Que você tem que avaliar se não é hora de você ir embora. Olha, rainha de copas com o diabo de novo. O emocional. Tá forte energia feminina. Pode ser um homem, por conta da energia do diabo aqui, mas essa mulher aqui é um peso pra você, tá? E esse homem também. 2 de copas. O as de ouros. 8 de ouros. 10 de copas com 2 de ouros. E olha só, a gente tá no espiritual. Vou entrar já no amoroso, mas aqui vai ser usada também alguma parceria, pode ser até amizade, para poder... Sabe aquela pessoa que chega e que afasta você de um contexto nebuloso? Sem você se dar conta, você sai de um ambiente pesado. O espiritual vai usar aqui alguma amizade, algum relacionamento familiar, parente, alguma parceria para puxar vocês para um ambiente mais saudável, tá? Porque aqui tem uma coisa de você enxugar gelo, meu bem. E o espiritual vai mostrar para você, porque tem até um certo cansaço. Amoroso para Virgem, setembro. Rei de copas com 3 de copas. Dois de espadas. Três de ouros. 2 de ouros. As de ouros. Tem 2 pessoas na sua energia. Você vai ter que escolher. Setembro, amorosamente falando. É muito assim, também, de uma dessas pessoas despertar um medo seu em algo que você evita ter contato. O rei de copas com 3 de copas é aquele amante, aquela amante perfeita. Amante que eu digo não no sim. Bom, pode ser também porque eu tenho 3 de copas aqui, né? Com 3 de ouros e 2 de ouros. Aí você que tem que tomar cuidado. Se você leva uma vida dupla, inverta se você lida com virgem, tá? Se você leva uma vida dupla aqui, pode ser que algo seja exposto, tá? As de ouros com as de copas. 6 de ouros e o rei de ouros com enforcada. Falei que tem 2 pessoas? É como se alguém quisesse te ofertar algo novo. Nossa, como é que eu falo isso aqui pra vocês? Porque sempre vai dar um tilt aí, né? Eu nem vou dizer que a pessoa gosta do que não presta, porque foi o que eu ouvi a princípio aqui, mas é assim, uma pessoa, ela está disponível, ela está disposta, a pessoa está entregue a você. Rei de copas com 3 de copas. Mas você pode se fechar. Primeiro você pode dar desculpas inconscientemente, falar que tem medo de se magoar depois, se decepcionar, né? E porque vocês estão ligados a esse rei de ouros, ou rainha de ouros, né? Com enforcado. Meu Deus. Cadê o rei de ouros? Sumiu daqui? Tá aqui, ó. Rei de ouros com enforcado. Você pode estar ligado a alguém, touro, virgem, capricórnio, peixes, câncer, peixe, escorpião. Você pode estar ligado a alguém que ainda não saiu do... Nem sei se vai sair nessa vida. É complicado quando você fala as coisas, né? Mas nem sei se vai sair nessa vida aqui desse estado estagnador, né? Aqui alguém
Essa pessoa parece até que as primeiras encarnações dessa pessoa tem muito apego à matéria, tem muito apego à terra, a questões práticas. É uma pessoa que, se entrar no vício, por exemplo, numa energia de vício, de consumo de algo aqui, se perde porque não tem domínio de si. Eu falo isso do ponto de vista não fisiológico, químico, mas espiritual, tá? Energético. Existem pessoas que não podem ter contato com muita coisa. E você nota que é o espírito que acabou de chegar. É a primeira encarnação ali, ou as primeiras, né? Essa pessoa que... Ah, não é. Essa pessoa não é, por exemplo, mas então é uma pessoa que vai ficar infinitamente reencarnando. A pessoa prioriza mais o status, os apetites terrenos. Eu não vou... E assim, eu não quero tornar essa leitura púdica, né? Uma leitura preconceituosa, porque nós precisamos também da matéria, entende? Mas esse touro, não sei, touro, né? Rio de Ouros, touro, virgem, capricórnio, peixes. Essa pessoa aqui, ela é 880, meu bem. Não consegue, né? Não consegue. Tem gente que tem coisa que não consegue. Você olha, é mais fácil você aceitar. Tem alguma troca aqui entre vocês? Até tem, ó, porque eu tenho as de copas, as de ouros e 6 de ouros. Só que... E o seu, cadê? Você tem que doar mais, você tem que dar energia, atenção, afeto, cuidado. E o enforcado de novo, que veio lá no começo, né? Cuidado com essa idealização de sacrifício, tá? Esses amores salvadores que as pessoas têm, eu acho isso muito bizarro, gente. Às vezes não é culpa da pessoa, às vezes é o padrão de funcionamento dela, às vezes ela foi criada assim. Às vezes é a família, alimentou isso, o sistema cria essas historinhas aí, furada de relacionamento. Gente, a gente tem que entender que essa carência que as pessoas têm, essa ideia de, ai, cadê aquela coisa que tá lá, não sei aonde, é a fonte, nós estamos separados da fonte. Esse amor sublime, elevado, você não vive, porque as pessoas trepam, desculpa a palavra, mas as pessoas trepam, elas têm crianças, e tá na matéria, não que seja tudo carne, entende? Não quero ser, desculpa a outra palavra, né, escrota com vocês, mas é real aqui. Cuidado com fantasias, tá? Idealização, e se alguém também te idealiza, esse rei de ouros com enforcado é 8 de paus e o mundo, isso aqui pode ser perigoso para você, a tua intuição vai te alertar e a tua espiritualidade também, ó, sacerdotisa com o Papa. Olha aqui você, o eremita. Quando você foge do seu centro, quando você foge da sua energia, dá M, né? A lua. Dá problema. Então, cuidado com os pensamentos. E como eu falei, o eclipse ele vai ficar com efeito aí, né? Esse eclipse aí é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas tem uma pessoa que é leve. E talvez se você está acostumado com amores mais densos, mais desafiadores, sacrificiais, né? Ai, se não for difícil, se não for aquela coisa impossível, eu não quero. Cuidado com isso, não querer retornar para quem nem evoluiu a própria vida ainda. Não é sobre você, é sobre essa pessoa. Fala desse rei de copas aqui para eles. Rei ou rainha de copas? É alguém que está disponível. 8 de ouros. Parece que é alguém que quer se esforçar por você, mas talvez é alguém que você não gosta muito. Porque quando eu faço as leituras de vocês, eu leio a questão energética também. Eu não tô sentindo empolgação por esse rei de copas. Ó, não tô sentindo empolgação. 4 de copas, virgem. Meu Deus. É alguém que, tipo assim, que tu quiser, aqui a pessoa te dá a vida, tá? Te dá a casa, se dedica, a pessoa perde o foco até no trabalho, rei de copas com 8 de ouros. E tem um rei de espadas com a imperatriz aqui vigiando vocês, meu Deus. 2 de espadas. 9 de copas. É assim, quem não tem vida pra viver fica reparando a vida alheia, né? 3 de ouros com a torre. Essa pessoa vai até você, tá? Cavaleiro de copas. Se vocês quebrarem algum bloqueio aqui, pode ser que você até consiga ver essa pessoa de uma perspectiva diferente. E como se essa pessoa quisesse surpreender, ou essa pessoa pode surpreender vocês, mas vai depender muito da tua escolha. Tem a casa 2, né? Ou casa 4, 4 aqui, soltar o controle. A lua com a temperança. Ah, mas eu não sei o que vai dar.
Peixes e Sagitário. Eu não sei o que vai dar, como que vai ser. Aí é uma escolha sua, não tem como mexer nisso, tá? Mais 2 ofertas aqui, passado e presente. Ô, Virgem, eu vou terminar, tá bom? Um ótimo mês de setembro aí pra vocês. Falando nisso, feliz aniversário, Virgem. Que seja um ciclo abençoado, um ciclo novo aí, né? Esqueci que o Sol está em Virgem. Vou trazer a leitura bônus, tá? Aqui eu tenho Vicente Persistente. Não existe linha de chegada. Você é muito bem sucedido no que faz, mas não é realmente você. Você está tentando chegar na linha de chegada, em vez de perceber que está correndo a corrida errada. Você anseia por se libertar e fazer algo completamente diferente, Sagitário, né? Nem mesmo um peixe voador consegue viver muito tempo no ar. Seja você mesmo e curta o espetáculo, ou o que o Vicente Persistente chama de a jornada, e você tem uma vida para viver, e ela é sua. Que presente, né? Uma oportunidade para seguir o seu coração se apresentará em breve. Então, aproveite ao máximo e não olhe para trás. Até a próxima!